Que nessa noite você venha absorver tudo que Deus tem para dar para você, que vem do alto. Deus abençoe, ilumine os seus caminhos, seja uma noite gloriosa. A espada do Senhor está desembainhada. Nós vamos falar sobre isso. Foi um episódio poderoso, magnífico, assim, sublime, glorioso, porque realmente foi uma grande manifestação divina e revelação antes de um episódio improvável e sobrenatural que aconteceu. Porque um dos maiores feitos também registrado na Bíblia e de demonstração de poder, de glória, de majestade diante de um inimigo que parecia ser poderoso, diante de uma situação que parecia ser algo indestrutível, mas provando que ele é Deus, provando que ele está acima de tudo, ele agiu, como sempre está agindo, né? O verbo que se fez carne, ele é ação. Nosso Deus é um Deus que é operacional, funcional, e ele muda e transforma a vida de qualquer ser humano. A espada desembainhada do Senhor. Isso aconteceu na época de Josué, antes da queda da muralha de Jericó. O segredo não foi só as voltas, não foi só o grito, o toque da trombeta, a arca, as 13 voltas, as 6 voltas, depois as 7 voltas. Não. O segredo foi esse. Eis que estava em pé diante dele um homem com uma espada nua na sua mão. Esse aí era o próprio Deus, o próprio Senhor. E Josué, ele ainda mandou tirar a sandália dos pés, né? E Josué se prostrou perante ele. Então, essa espada desembainhada, né? Ele apareceu diante de Josué com uma espada nua na mão. O que isso significa? Deixa aí nos comentários agora, né? Deixa aí nos comentários, porque é uma visão poderosa, né? É uma visão profética. Eu queria que você deixasse aí nos comentários, né? Batalhas vencidas com Deus. Deixa aí nos comentários isso, batalhas vencidas com Deus. Sabe por quê? Porque tem coisa que não vai acontecer com a força do seu braço. Tem coisa que não vai acontecer pela sua mão, mas é Deus indo na frente. É a intervenção, é a manifestação, é o poder dele em operação. Vamos lá. A visão profética que nós vamos passar. O Senhor entra em campo. Deus entrou em operação, em ação, em campo para dar vitória para Josué, diante de uma situação que era quase impossível derrubar aquela muralha, né? Josué estava às portas de Jericó, prestes a enfrentar o maior desafio de sua jornada. Ele não sabia se aquela figura armada era amigo ou inimigo, no caso, o homem que apareceu com uma espada nua, né? Mas descobriu algo poderoso. O anjo do Senhor estava ali, com a espada desembainhada, pronto para lutar pelo povo de Deus. Olha que coisa gloriosa. Eles iam para a batalha. Olha a revelação de Deus. Eles não iam sozinhos. E Deus mostrou para Josué quem estaria com ele para enfrentar e derrubar a muralha de Jericó e enfrentar os inimigos. Há batalhas que você não precisa lutar com a força humana, mas Deus está desembainhando
a espada, né? Desembainhando a espada e assumindo o comando da guerra. Este é o tempo de deixar Deus assumir a frente. O Senhor não veio como um conselheiro, mas como um comandante. Perdão. Então, por isso, vamos declarar: Deus, Senhor, toma o controle da minha guerra, toma o controle da minha luta, toma o controle da minha vida, toma o controle das minhas pelejas. Olha que coisa majestosa, gloriosa e magnífica. Deus entrou em ação. Deus entrou em operação. Não é isso que nós precisamos? Diante daquela muralha que era impenetrável, insolúvel, considerada uma coisa que não tinha como derrubar, que não tinha tanque de guerra naquela época, não tinha bomba, tinha espada e escudo. Jericó estava cercada, fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Os muros eram muito altos. Não tinha como vencer. Não tinha estratégia. Então, antes de ir para a batalha, o anjo apareceu para Josué. Ele era o comandante, ele era o líder de Israel. Ali foi chancelado, foi consumada a vitória. Josué se prostrou, tirou as sandálias, como Deus falou para Moisés lá no Monte Sinai, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo, é sagrado. O que isso dá para entender? Humildade. O que isso mostra para a gente? Dependência, né? Porque o sapato, a sandália protege os pés. Olha, você não precisa... Aqui você vai ficar descalço dependendo de mim. Eu vou lutar por você, só se você confiar. Então, quando Deus entrou, eles fizeram, seguindo a direção de Deus, a muralha caiu. Deus estava ali junto com aqueles homens. Ninguém estava vendo, mas o anjo estava ali com a espada na mão. Então, por mais que o exército fosse forte de Jericó, dos seus reis, o anjo estava ali pelejando. Isso é muito forte. Havia uma garantia, né? Havia uma garantia. Então, qual é o ensino disso? Quando Deus desembainha a espada, né? A espada representa o juízo, a justiça divina. Vou tomar uma água aqui. Preste atenção. A espada representa o juízo. A justiça divina. Quando o anjo desembainha a espada, é porque Deus já decidiu agir. Né? Como diz o profeta Isaías. Agindo Deus, quem é que vai poder impedir? Não é verdade? Quando Deus age, quem é que pode impedir? Não é mais tempo de esperar. É tempo de executar o plano do céu. A espada também hoje, né, representa a palavra viva e afiada, Hebreus 4:12. O autor de Hebreus escreveu sobre isso. Toda vez que você fala o que Deus disse, o mundo espiritual se movimenta. Eu creio muito nisso. Eu prego muito isso. Às vezes as pessoas não conseguem entender essas palavras que a gente fala, né? Há um movimento, sabe? Eu vou mexer aqui. Ó. É assim que acontece. Ó. Há um movimento. Há um movimento. As coisas estão em movimento no mundo espiritual. O mundo espiritual está assim, está movimentando. O mundo espiritual não está parado. Se a sua vida aqui embaixo está parado, preste atenção, quando eu falo a sua vida parada, não é você. Você pode andar, sair da sala e ir para a cozinha. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé, como eu fiquei aqui agora. Você pode sentar.
Esse é o movimento do corpo. Você pode deitar, acordar, tomar banho, tomar café, almoçar, ir para o trabalho, entrar no táxi, entrar no Uber, pegar o seu automóvel, pegar um ônibus, pegar um metrô. Você pode cruzar as pernas, sabe? Dobrar as pernas, você levanta, você faz exercício, você vai na academia, você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a faculdade. Isso é um movimento. Até você vai na igreja, você vai buscar Deus, mas tá bom. Mas todo esse movimento pode não ter um movimento espiritual na sua vida. Sabe por quê? Porque você pode não estar com seu coração alinhado com Deus. E a sua vida está parada, você está movimentando, você acorda cedo, dorme tarde, luta muito, se esforça muito, trabalha muito. E até usa a sua fé, mas não está chamando a atenção de Deus, Deus não está agindo. No seu mundo espiritual não tem movimento. Seu mundo espiritual está parado. E as pessoas não conseguem entender isso. Então, por mais que você aqui na Terra faça os movimentos que forem, não atinge o espiritual. Aí fica tudo travado. Por isso que as pessoas cansam. Que não tem resultado. As coisas não acontecem. Sabe? As coisas não fluem. Não tem um fluir, não tem uma ação. Que você precisa entender, que você precisa se entregar. Você precisa se aliançar com Deus. Você precisa se render aos pés de Jesus. Precisa realmente ter uma mudança, um câmbio interior, uma evolução, entrar em outra dimensão espiritual. Precisa ter profundidade com isso aqui. Não é igreja, não é emoção, show, dopamina espiritual, não é isso não que está acontecendo hoje com as pessoas. Uma fé emotiva, sabe? Ou cheia de regras, de doutrina, cumprindo os figurinos da igreja, sabe? Um monte de regra, um monte com aquela coisa robótica, doutrina de homens, tudo engessado. Não é isso. Isso não move Deus. O que move Deus é realmente um coração alinhado, um espírito alinhado com Deus. A sinceridade que agrada a Deus, a verdade, sabe? O arrependimento, a humildade, a sinceridade de querer amá-lo, de querer servi-lo, sem pretensões contrárias à vontade dele, mas com intenções verdadeiras e genuínas. Teve um rapaz que falou assim, eu vejo que tudo que está acontecendo com o senhor, eu vejo porque realmente há sinceridade, há verdade no que o senhor faz. É como que Deus vai, por mais que a gente tenha defeitos e falhas, mas Deus está vendo, não tem como ocultar as coisas, né? Deus, ele vê todas as coisas. É isso que eu quero que você entenda. E a gente procura passar isso para você. E é lógico que é a misericórdia de Deus. Com todo o nosso lado humano, nosso humanismo, Deus tem misericórdia. Por isso que aqui o programa chama Nação em Poder. Deus está em movimento. Mas eu estou ensinando aqui, são ensinamentos para grandes conquistas. Conquistas espirituais, conquistas em todos os aspectos, para que você possa realmente ter uma evolução espiritual e possa crescer com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Vamos lá. A espada não é empunhada por quem teme. Quem carrega a espada tem postura, preparo e fé. Josué se prostrou e adorou, reconhecendo que a vitória começa na submissão. É isso aí. É isso que nós temos falado. Terceiro, ação profética. Submissão traz conquista. Antes de Jericó cair, Josué teve que se render à voz do Senhor. Não há muralha que caia se primeiro o coração não se render. É o que eu estou falando aqui.
Josué estava rendido, rapaz. Isso aqui é muito forte, isso aqui é um segredo poderoso. Isso aqui é um segredo profético poderoso. Tem gente que não acha que não adianta querer barganhar, não adianta querer comprar, não adianta querer, sabe, fingir, enganar. Isso não é conquistado com anos de igreja, com religiosidade, com regras, não. Isso é intensidade, isso é frequência, isso é sintonia, isso é intimidade, comunhão, relacionamento, isso é dimensão espiritual, isso é conexão, isso é entrega, rendição espiritual diante de Deus, para que as coisas possam acontecer do jeito que o Espírito de Deus quer que aconteça. Se não houver isso, não vai acontecer da forma que o Espírito Santo quer que aconteça e do jeito que você quer que aconteça. É isso que você precisa entender. Quarta, a profecia do tempo, né? Outubro, nós temos falado sobre isso. É o mês das guerras vencidas. Outubro será marcado por guerras espirituais vencidas pelo braço do Senhor, não é pelo seu. O anjo do Senhor entra em campo para lutar por você, por sua casa, por sua igreja, por sua colheita. Você crê nisso? O diabo vai tentar te intimidar com confrontos, com más notícias, com ataques, com confusão. Mas quem empunha a espada verdadeira é o Senhor dos Exércitos. A espada do Senhor já está desembainhada a meu favor. Declare isso. Agora, ensinamentos práticos para todo o povo de Deus que está me acompanhando aqui no canal. Vamos compartilhar, vamos tocar o sino. Vamos compartilhar com as pessoas, vamos deixar aí o nome da sua família. Se inscreva no canal. Discernimento. Antes de lutar, pergunte a Deus: tu está comigo, Senhor? Segundo, né, nem toda batalha é sua, algumas são dele. Segundo, obediência. O segredo da vitória de Josué não foi força, mas obediência precisa. Terceiro, consagração. Santifica-te. Quando o anjo aparece é porque algo grande está prestes a acontecer. Quarto, fé declarada. Abra a boca como espada. Palavras proféticas liberam poder. E quinta, adoração. Adorar antes da muralha cair é prova de confiança total no comandante. Aleluia. Deus é grande, né? Por isso a gente está aí com esse trabalho glorioso, né? A igreja no Tatuapé, Campinas. Amanhã eu vou estar em Campinas, na terça-feira. Belo Horizonte, vamos estar logo em Belo Horizonte. Também vou estar em Curitiba logo, logo, em Santo André. Rapaz, olha só, começamos um programa lá na Baixada Santista, no canal de televisão, na ISTV, canal aberto, canal também fechado, né? Muito forte, rapaz. Aí, ó, começamos o programa hoje, na ISTV. Na ISTV, rapaz. Na ISTV. Começamos o programa hoje, na ISTV. Deus é grande. Olha o que o nosso Deus está fazendo. E Ele quer fazer na sua vida, é só você obedecer. É só viver a fé. É a misericórdia, a bondade, a compaixão dele. Ele tem lutado por nós. Ele tem derrubado muralhas. Gigantes, muralhas. Mar tem sido aberto. E com poucos recursos, né? Mas nós temos tido aí algumas pessoas que se transformaram em colunas, pessoas que têm contribuído as suas ofertas, as suas sementes, e que têm dado condição para a gente fazer isso. Esse trabalho glorioso, né? Então ajude-nos, tá bom? Vamos falar com Deus agora? É o momento da oração. Vamos unir a nossa fé, falar com Deus. Meu Deus, eu quero te louvar, quero te engrandecer. Assim como Josué se rendeu, eu me prostro, me rendo, rendo meu espírito,
Me submeto ao Senhor. Me submeto aqui ao Senhor, meu Pai. Submissão total. Rendição total ao Senhor. Porque, meu Deus, o que seria de nós se não for a tua presença? É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que nos dá vitória. A resposta da queda da muralha foi poderosa. A resposta foi poderosa, meu Pai. Aleluia. Glorificado, exaltado, magnífico, soberano seja o Senhor. Que nessa noite o teu poder venha. Todos que nos acompanham aqui agora, pelo teu Espírito, pelo teu poder, meu Deus, pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua compaixão, meu Deus. A tua mão está estendida para nós. A tua misericórdia, o teu poder que é infinito, a bênção do Senhor. O Senhor que é um Deus forte, poderoso. Essa espada está desembainhada. Essa espada está desembainhada. Eu creio que o Senhor está agindo, está trabalhando, está operando de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa, trazendo a existência que não existe, manifestando o teu poder e fazendo coisas gloriosas, coisas grandiosas acontecendo. Meu Deus, vem intervir por nós. Cura essa pessoa agora. Liberta, prospera. É a oração da posse. Tome posse da saúde, tome posse da cura. Tome posse da prosperidade, tome posse da vitória. Dos ensinamentos que temos dados aqui. Deus é contigo. Eu profetizo bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua vida. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus. Em nome de Jesus. Suas sementes sejam abençoadas, suas colheitas sejam liberadas e o nome de Jesus seja exaltado. Amém. Amém? Deus é grande, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero você amanhã em Campinas, tá bom? E vivendo a fé, de fé em fé, sem fronteiras e sem limites. Deus abençoe.